O medo é a principal razão que nos faz procrastinar. Procrastinação é a ponta do iceberg. Por baixo há, por norma, crenças nucleares, regras rígidas, traços de personalidade. Acho que às vezes a procrastinação pode ser saudável, deixar para a última da hora para sentir a pressão e depois quando estamos mesmo sob pressão é que concluímos as tarefas. Nós vivemos num mundo onde cada vez mais somos hiperestimulados. Por estarmos habituados a este consumo rápido de conteúdo, tendemos a ceder e a querer telemóvel, a querer redes sociais, a querer alguma coisa que seja mais prazerosa no imediato. Olá, bem-vindos ao nosso podcast. O meu nome é Diana Marta e hoje vamos falar sobre procrastinação. Este é o Entre Mentes. Hoje temos como convidadas a Mafalda Pinto, a Presidente da Associação de Estudantes da ESEC, e a Andréa Ferreira, psicóloga do Chazuc e autora deste livro Stop Procrastinação. Muito obrigada por terem vindo e bem-vindas. O que é procrastinação? Então, a procrastinação é aqui um ato voluntário de adiar algo, uma tarefa que por norma nos deixa algum tipo de desconforto. Sim. E substituir essa mesma tarefa por uma que seja um bocadinho mais prazerosa, aliviante e às vezes até mesmo pela arte de não fazer nada. E Mafalda, como é que nós conseguimos ver isto em termos académicos, em espaços sociais de jovens hoje em dia? Sim, acho que nós conseguimos ver isto muitas vezes. No ensino superior, acho que é super frequente, acho que todos os estudantes do ensino superior procrastinam. Se não for diariamente, pelo menos quando se começa a aproximar o tempo das avaliações, porque muitas vezes estudar nem sempre é a tarefa mais agradável, ou ter que fazer um trabalho nem sempre é a tarefa mais agradável e que mais nos apetecia fazer, e acabamos por procrastinar, deixar para a última da hora e optar por fazer outras coisas que são muito mais agradáveis, e depois à última da hora acabamos por fazer um bocadinho à pressão, seja um trabalho, seja estudar, seja... Sim. De que forma é que nós conseguimos distinguir procrastinar, seja fazendo uma pausa, da preguiça? Ok. Eu acho interessante esta distinção, porque efetivamente não é a mesma coisa procrastinar e sentirmos preguiça. Nós podemos procrastinar porque estamos a sentir preguiça, mas não são exatamente a mesma coisa. Ou seja, nós podemos procrastinar por variadas razões, sendo a falta de motivação, o aborrecimento, o tédio, a preguiça, algumas delas. Mas efetivamente não é a mesma coisa, ou seja, nós podemos necessitar de fazer uma pausa e de repente essa pausa virar procrastinação, ou seja, há ali uma linha muito tênue que separa estas duas coisas. Eu acho que a pergunta, ou aquilo que nós devemos tentar encontrar dentro de nós para separar estes dois conceitos é no fundo o que é que está a acontecer, que pensamentos estamos a ter, que emoções estamos a ter, porque por norma quando se trata de procrastinar é porque nós queremos mesmo adiar aquilo, ou porque está a dar ansiedade, ou porque é muito chato, ao passo que quando se trata da necessidade efetiva de uma pausa, é mais aqui um cansaço físico, um cansaço emocional, o estarmos já, a nossa mente já não estar a conseguir reter nada, e aqui já é até uma pausa autocuidada. Portanto, são coisas diferentes que às vezes se interligam um bocadinho. Sim. E o que é que faz com que nós procrastinemos? Num nível meio mais científico, o que é que faz com que isso aconteça? Há diferentes razões, como eu dizia há pouco, mas eu acho que a principal razão, por norma, principalmente quando falamos de procrastinação académica, laboral, por norma é que o medo de confronto com emoções negativas, sejam elas a ansiedade, até às vezes a tristeza. Portanto, às vezes nós tendemos a adiar algo que nos gera efetivamente um desconforto grande, porque avaliamos as nossas capacidades para fazer a tarefa como baixas. Por exemplo, não sou capaz de fazer isto, a tarefa é demasiado difícil, ou é que tenho tanta coisa para fazer que não sei por onde começar. Portanto, isto tudo são alguns medos que vão aparecendo: o medo da falha, o medo do julgamento do outro, o medo da sobrecarga. Portanto, eu diria que o medo é, assim, a principal razão que nos faz procrastinar. No entanto, existem outras, como aqui a dificuldade, sei lá, da gestão de tempo, o tédio por si só, outras emoções que não o medo, que também acabam por motivar aqui um bocadinho este comportamento. E também há aquelas pessoas que acham que o procrastinar fazem-lhes ser mais produtivas, de certa forma, e que para algumas pessoas isso é problemático, procrastinar até lhes afeta de uma maneira negativa e para outras positiva. Acha que isso é a realidade? Como é que isso acontece?
Sim, efetivamente, na procrastinação não é um bicho de sete cabeças para toda a gente. Eu acho que isso Uhum. vem muito do que é o conceito. Eu costumo dizer, aliás é uma das abordagens que vamos fazendo quando exploramos este conceito, tanto no nosso livro como no nosso grupo, um, é que a procrastinação é um bocadinho o conceito, o comportamento que se vê, é o comportamento visível. E tanto no livro como no grupo, nós usamos aqui uma metáfora do iceberg para explicar um bocadinho isto. Ou seja, a procrastinação é a ponta do iceberg, aquilo O que que é está à visível. vista. Exatamente. Por baixo, há por norma uma data de coisas não visíveis e que podem variar muito de pessoa para pessoa, e daí terem um impacto diferente também consoante a pessoa que estivermos a falar. Ou seja, por baixo existem crenças nucleares, regras rígidas, traços de personalidade, pensamentos difíceis. Portanto, existe uma data de coisas que, por exemplo, para mim podem ser algo, pode ser muito pesado, pode ser muito difícil, por exemplo, para uma falda não. Portanto, aqui tudo o que está por baixo vai influenciar de facto o impacto que a procrastinação pode ter em cada um de nós. Sim. Voltando aqui para a questão estudantil, como é que nós conseguimos conciliar as responsabilidades académicas, das sociais e das pessoais? E assim, eu acho que há tempo para tudo. Acho que temos que ser pessoas organizadas e ponderar em que momentos é que precisamos mais do quê. Se calhar numa época de exames temos que abdicar mais da vida social e focarmos não só no estudo, mas também na vida pessoal, que é importante para haver um equilíbrio durante esses períodos de maior pressão. E se calhar ao longo do ano, em períodos que não haja tantos exames ou não haja tantos trabalhos, se calhar, ok, podemos dedicar mais à vida social e levar o estudo de uma forma mais leviana, mas acho que, acima de tudo, o importante é sabermos gerir o nosso tempo, sabermos definir bem as prioridades, percebermos em que momento é que precisamos mais do que para conseguir equilibrar tudo. Como presidente da Associação de Estudantes da ESEC, como é a tua experiência com esta situação? Olha, a nossa experiência com dirigentes associativos acaba por ser um bocadinho diferente. Uhum. Porque acrescentamos a essas três, digamos que prioridades que falaste, da vida pessoal, da vida social e estudo, acrescentamos uma outra, que é as responsabilidades enquanto dirigente associativo, que Uhum. nos acabam por ocupar muito tempo. E mais uma vez temos que saber gerir o tempo e saber para o que é que queremos dispensar. E se calhar vamos acabar por abdicar mais do tempo da vida social e mais do tempo da vida pessoal para conseguir conjugar não só os estudos, mas também todas as responsabilidades de dirigente. Sim. Como é que nós conseguimos procrastinar? Não conseguimos procrastinar, what the hell? Como é que técnicas é que nos ajudam a perceber o que é que vem primeiro no que fazer quando nós percebemos que estamos a procrastinar? Ou seja, eu acho que isso também é muito pessoal, vai variar muito de pessoa Claro. para pessoa, não é? Nós podemos ter de alguma forma, ou seja, olhamos para o nosso dia, temos uma data de tarefas para fazer, temos tarefas académicas, tarefas sociais, entre aspas, e acho que é importante, e lá está variando de pessoa para pessoa, perceber se é mais fácil começar por as tarefas que são mais exigentes. Há muitas pessoas que se identificam dessa forma, portanto, começar logo com tarefas que são mais exigentes, que vão envolver até mais disponibilidade emocional, e deixar aquelas que são um bocadinho mais leves para o fim, quase como recompensa. Existe também muitas pessoas que se identificam precisamente com o oposto, precisam de começar com a recompensa, com aquelas que são mais fáceis para encarreirar e ganhar Ir aos motivação. passinhos de bebê. Exatamente, e depois então chegar àquelas que são mais desafiantes. Isto na verdade varia muito de pessoa Só para para a pessoa. Exato. não há aqui uma regra, uma fórmula exata. A pressão académica, ela consegue gerar mais procrastinação ou é um motor de produtividade, de uma perspectiva assim mais psicóloga? O que é que acha? Acho que efetivamente também pode variar de pessoa para pessoa, mas Sempre, não é? sim, é porque lá está, são pessoas diferentes, mas eu Sim. acho que há uma tendência geral a deixar ali para o fim para sentirmos um bocadinho mais a pressão e essa pressão servir como algo motivador. Acontece também, e principalmente quando falamos em casos onde a procrastinação se torna
um desafio grave que pode gerar níveis de ansiedade até mesmo patológicos. Nesses casos, talvez aí a pressão não funcione como algo motivador, mas sim como algo inibidor. Mas quando a procrastinação é em níveis geríveis, portanto não afeta significativamente o bem-estar da pessoa, por norma, o deixar aqui um bocadinho para o fim acaba por ser aqui um motivador interessante. Aliás, a teoria fala-nos de procrastinação ativa e procrastinação passiva, sendo que a ativa envolve essa mesma escolha consciente de deixar para depois, sem que isso tenha necessariamente uma consequência negativa. Ou seja, ok, eu tenho esta tarefa para fazer, mas a verdade é que eu tenho uma data de outras coisas primeiro, ou seja, que tenho que priorizar, e está tudo bem se eu deixar aquela para depois. Ao passo que a passiva, se calhar é aquela mais comum para todos nós, que é aquela que vem um bocadinho de empurrão, de ok, não está mesmo a apetecer fazer isto agora, depois eu faço, e isso aí já acaba por acarretar algumas emoções mais negativas. E para ti, Mafalda, a mesma questão? Sim, eu acho que acima de tudo o que nós sentimos enquanto estudantes do ensino superior acaba por ser aquela procrastinação de deixar para a última da hora, para sentir a pressão e depois quando estamos mesmo sob pressão Sim. é que concluímos as tarefas. Acho que às vezes a procrastinação pode ser saudável. Lá está, porque às vezes trabalhar sob pressão pode fazer com que sejamos mais eficazes, pode fazer com que até consigamos ter mais ideias, especialmente quem está dentro da área mais criativa, conseguimos ter mais ideias, consigamos ser mais produtivos. No entanto, às vezes também pode ser prejudicial do ponto de vista que nos pode não permitir ter o tempo necessário que precisamos para realizar determinadas tarefas. Sim. Procrastinar é sempre mau. Visto que agora tu mencionaste que às vezes pode ser bom, mas ele é sempre mau? Não, eu acho que não é sempre mau. Lá está. Às vezes, especialmente somos pessoas que gostam de trabalhar sob pressão e que se calhar até deixar para a última da hora pode fazer com que sejamos mais eficazes, pode ser uma coisa positiva e lá está. Às vezes, acho que procrastinar, às vezes quando somos pessoas muito ativas, que têm sempre muito que fazer e chegamos a um momento que precisamos de um período de descanso, mas aquele período de descanso começa-se a arrastar um bocadinho e se calhar vamos ficar mais um bocadinho, até pode ser saudável, pode ser positivo porque acaba por nos fazer descansar. Portanto, eu acho que não é necessariamente sempre uma coisa má. Pode sim ser uma coisa má quando deixamos que isso afete demasiado o nosso dia-a-dia e não nos deixe realizar as tarefas que necessitamos. Exato. É como tudo, não é? Quando fica demasiado. O que é que vocês acham que hoje em dia é o maior fator na procrastinação, na tua perspectiva, Andreia? Eu acho que sem dúvida a hiperestimulação, ou seja, nós vivemos num mundo onde cada vez mais somos hiperestimulados por N coisas. Se pensarmos há uns anos atrás, nem assim há tanto tempo, nós víamos vídeos do YouTube de 30 minutos, hoje em dia estamos habituados a vídeos de 30 segundos. Ou seja, cada vez mais estamos a sociedade está a ser formatada para este tipo de rapidez, de fluidez de conteúdo, de coisas rápidas. É cada vez mais difícil estarmos sem ser entretidos durante um período longo, portanto, às vezes estamos a caminhar de um sítio para o outro e pegamos no telemóvel só para termos alguma coisa para fazer. Então, eu acho que isto está cada vez mais a pesar e a ser um fator que facilmente nos leva a ter ferramentas fáceis para nos distrairmos, ou seja, quando estamos de repente a precisar de estar concentrados durante um período maior, já estamos, por estarmos habituados a este consumo rápido de conteúdo, tendemos a ceder e a querer telemóvel, a querer redes sociais, a querer alguma coisa que seja mais prazerosa no imediato. E para ti, Mafalda, achas também que é Sim, eu acho que também a estimulação? Porque tudo, no meio académico, normalmente tudo é mais interessante do que estudar ou tudo é mais interessante do que fazer um trabalho, não é? E acho que a facilidade que temos hoje em dia em ter elementos distratores e coisas que nos entretenham acaba por fazer com que as pessoas procrastinem muito mais. Completamente. Acho que também a tendência nova dos TikToks, que é só afeta mais e também é ser mais estimulado e hoje em dia na nossa geração é muito mais comum ter sempre esse estímulo. Quando é que, numa perspectiva assim psicóloga, claro,
quando é que devemos pedir ajuda neste tema? Acho que isso é mesmo muito importante, é Uhum. efetivamente avaliarmos quando as consequências da procrastinação começam a interferir na qualidade da nossa vida. Ou seja, aquilo que eu falava há pouco, no sentido de repente, eu adio uma tarefa porque confrontar-me com a tarefa gera-me níveis de ansiedade brutais. Ou seja, isto já não está dentro do normativo. Claro que é sempre, a ansiedade faz parte da vida, pode ser e é normativa, mas quando chega aqui a níveis que de repente façam com que comecem a surgir consequências práticas para a nossa vida ou até mesmo para a tarefa, ou seja, de repente eu tenho um exame, mas antes de estudar para o exame dá-me tanta ansiedade que eu já não vou ao exame, por exemplo. Sim. Quando isto começa a entrar neste nível de gravidade, às vezes até gera mesmo, portanto, não só patologias relacionadas à ansiedade, mas sintomas depressivos, portanto, coisas já num nível um bocadinho mais intenso, então aí acho que é necessário olhar para dentro ou falar sobre isso com os nossos pares e de facto ter aqui esta tomada de decisão de pedir ajuda, porque aqui já é necessário algum profissional poder intervir connosco e ajudar-nos a encontrar o caminho certo. Certo. Que técnicas é que nós podemos seguir ou fazer para conseguir parar de procrastinar? Para mim, e é uma coisa que eu faço muito, é fazer uma lista de tarefas daquilo que precisamos mesmo de fazer. E, por exemplo, no caso dos trabalhos académicos, quando há um trabalho que eu normalmente não tenho muita vontade de fazer, porque o tema não me interessa, porque não é assim uma coisa que eu gosto muito, normalmente sempre divido o trabalho em partes e ponho em várias tarefas para vários dias cada parte do trabalho. E vou completando. E essa sensação de tarefa completa a mim ajuda-me a ter motivação para continuar a fazer o Sim. trabalho e para continuar a completar tarefas. E acho que para mim é uma coisa que não necessariamente ter uma lista de tarefas muito grande, quer dizer que fizemos muitas coisas, porque às vezes as tarefas podem ser pequenas coisas do dia a dia, mas acho que ter essa lista e marcando que vamos completando as coisas ao longo do dia, pelo menos para mim dá motivação para não procrastinar tanto e para pensar que de facto tenho aquilo para fazer e tenho até ao final do dia para completar aquelas tarefas. Ok. E para ti, Andréia, achas que há mais alguma técnica específica de gestão de tempo, de organização que podemos tomar para parar com a procrastinação? Uhum. Sim, eu acho que neste tipo de intervenção para a procrastinação é importante nós percebermos que podemos atuar em dois níveis diferentes. Uhum. Como falei há pouco, a procrastinação é aqui o comportamento visível e, portanto, há muitas estratégias mais rápidas que funcionam precisamente para essa ponta do iceberg. Este tipo de organização da nossa semana, o começar a tarefa nem que seja por 5 minutos, o fazer listas, enfim, tudo isto são estratégias um bocadinho mais práticas, que tendem a funcionar, mas que por alguma razão estamos sempre a recorrer a elas, porque não paramos propriamente de procrastinar usando estas tarefas. Na verdade, nós não vamos parar de procrastinar, ponto. Nós vamos procrastinar, podemos melhorar a intensidade da procrastinação na nossa vida. Portanto, para nós conseguirmos uma intervenção ao que está para baixo deste iceberg, portanto, aquilo que está submerso, nós precisamos então de trabalhar estas outras questões que eu estava a falar há pouco, portanto, os próprios traços de personalidade, os nossos pensamentos e emoções difíceis, as nossas regras, e isso envolve um trabalho um bocadinho que não pode ficar só por estas estratégias mais práticas, que obviamente eu acho que são muito úteis, mas que lá está, depois nós todas as épocas de exames acabamos por ter de recorrer a elas novamente, e daí às vezes a importância da terapia. Eu acho que sou um bocadinho suspeita, mas acho que este livro procura precisamente intervir nessa parte que está mais submersa, tal como o grupo que acabámos por criar na universidade, precisamente com base, ou seja, esse livro foi com base nesse grupo, que são 10 sessões, 10 componentes que estão planeadas precisamente para gerar essa intervenção num todo e não só com estratégias mais curtas. Portanto, mas se eu tivesse que dizer assim, por exemplo, um top 3 que tentasse juntar um bocadinho destas várias coisas, eu diria que encontrar a razão pela qual estamos a procrastinar, perguntarmos isto, perceber o que é que estamos a querer evitar ao certo. Depois fazer uma lista, por exemplo, de 3 razões pelas quais eu quero fazer esta tarefa, para nos ligarmos à motivação de querer realizar a tarefa, que é uma coisa que às vezes fica um bocadinho perdida.
E depois, por último, algo mais prático, como a Mafalda dizia, por exemplo, esta ideia de vou começar, nem que seja só por 5 minutos, porque isso já desbloqueia ali o adiar, o iniciar a tarefa. Porque o mais difícil é começar, Sim. como dizem quando a malta vai ao ginásio. Agora eu ia pedir se podiam dar 2 ou 3 dicas principais, assim num geral, mais práticas. Eu diria que eram as últimas 3 que... Exato, porque foi o que acabou de dizer. E a ti seria Sim. as listas Organizar o tempo. e organizar o tempo. Sim. Agora vamos fazer um jogo, fazemos todos os episódios, que se chama Mitos e Verdades. Eu vou dizer uma frase e vocês dizem se é mito ou se é verdade. Esta é para ti, Mafalda. Estudar muitas horas seguidas garante os melhores resultados. É mito. Queres desenvolver um bocadinho? Não, é mito, porque às vezes nós podemos estar, por exemplo, a ler uma sebenta uma tarde inteira e não absorvemos nada. Exato. E se calhar podemos ler um capítulo em 20 minutos e estar de facto atentos àquilo que estamos a ler e perceber aquilo que estamos a ler e aí estamos de facto a aprender. Além de que o cérebro precisa de pausa para Exato. conseguir reter, é um músculo, Sim, sim. tem que reter a informação. Fazer várias coisas ao mesmo tempo é sinal de produtividade, Andreia. Eu diria que é mito, porque nem sempre, às vezes nós estamos a fazer várias coisas ao mesmo tempo para evitar precisamente uma coisa específica que Sim. tenhamos ali, ou seja, de repente temos um estudo para um exame e estamos a lavar a louça, a arrumar o quarto, a responder a mensagens, para evitar efetivamente aquela que nos está, que precisa mesmo de ser feita. Ou seja, claro que nós podemos ser produtivos, fazer coisas ao mesmo tempo, mas não diria que é sempre nem sinónimo de verdade absoluta. Às vezes a produtividade não se mede pelo número de tarefas que fizemos durante o dia. Às vezes podemos ter uma coisa na lista e sermos super produtivos, outras vezes temos 10 coisas na lista e não significa que tenhamos sido assim tão produtivos. Eu tenho uma aqui que é um bocadinho ligada a esse tema, que é ter a agenda cheia não significa estar a ser produtivo. O que é que tu achas? Não significa estar a ser produtivo. Porque muita gente tem a agenda cheia, acha que é assim, Sim. está a ser muito Deve ser- produtivo, não é será sinónimo. A agenda cheia de tarefas que se fazem em 5 minutos. Exato. E não significa que está a ser produtivo. Exato. E se calhar acrescento só que isso às vezes até tende a fomentar um conceito que acho que está bastante na moda, que é um bocadinho a produtividade tóxica, que é, vemos muito nas redes sociais até, quase como se o ser produtivo implicasse termos a agenda ocupada desde as 6 da manhã até às 8 da noite, e isso não funciona assim. Sim, acordar às 4 da manhã, ir ao ginásio, ter aquela rotina muito estrita, acaba por ser também um bocadinho tóxico. E é até perigoso, não é? De Assim, repente toda a gente fica a achar que aquilo é que é o certo e porque eu não tive um dia assim não estou a ser produtiva, gera comparação e isso não é saudável. e já voltamos ao tema que toda a gente é diferente e toda a gente precisa de coisas diferentes. Obviamente. Nós todos temos, por exemplo, uma janela de produtividade. Há pessoas que funcionam muito melhor de manhã, estudar de manhã, trabalhar de manhã e à noite, por exemplo, já não tanto, como há pessoas que funcionam exatamente de forma contrária. Portanto, esta comparação que às vezes é fomentada é injusta, porque efetivamente cada pessoa é uma pessoa. Exato. Então temos que ir ao fundo do problema que nos está a fazer procrastinar e encontrar as práticas que se mais encontram connosco. É isso. Então, muito obrigada. Obrigada. Bem, muito obrigada por terem nos dado estas dicas e até à próxima. Muito obrigada.